eu tinha uma necessidade muito grande de encontrar porquês. E eu acho que por questão familiar mesmo, meu pai e minha mãe sempre viviam em conflitos, a gente vivia em conflito em casa. Eu sempre tentava encontrar os porquês que na minha família que aquilo acontecia dentro do meu ambiente familiar. E nessa paixão, nessa sede, que hoje a gente chama de autoconhecimento, né? Eu buscava muito revistas que falavam sobre signos, eu queria encontrar esses porquês que aquilo acontecia dentro da minha família. Daí eu joguei naquilo dentro das personas, dentro das personalidades, das características do ser humano. E assim fui crescendo, entrei numa profissão que me ajudou muito a estar em contato com as pessoas. Eu trabalhei 8 anos na área da beleza como cabeleireiro. E foi uma grande paixão para mim trabalhar com isso e um grande despertar. Porque eu pude trabalhar com um dos públicos mais humilde e um dos mais classe AA. E uma coisa que eu notei e percebi em todos esses grupos é que a gente tem padrões. E a gente tem muitos paradigmas que nos limitam. E dentro desse universo eu falei, eu acho que eu vim para esse mundo não só para trabalhar a beleza externa, mas muito a beleza interna das pessoas. E aí dentro eu comecei a procurar como eu poderia ajudar as pessoas que fosse de uma outra maneira. Porque querendo ou não, quase todo mundo considera o cabeleireiro já o seu próprio psicólogo. E eu comecei então fazendo uma formação de coaching em 2016. E dentro de todas aquelas ferramentas e tarefas que a gente tinha para passar para os nossos clientes, eu sentia que faltava algo. Algo que fosse mais profundo, algo que me mostrasse por que aquela pessoa não conseguia o objetivo da vida dela. E dentro disso eu acabei me perdendo. Porque eu falei, não, eu não posso mentir para as pessoas, eu não posso simplesmente cobrar algo que eu não entendo dentro de mim. E eu passei um processo aí, sabe, de 2016 até 2018, me autoconhecendo. Porque era essa a chave que eu precisava encontrar. E no começo de 2018, eu pedi para o meu eu superior, em uma das minhas meditações, que me mandasse uma ferramenta que eu pudesse tocar nas pessoas profundamente. E que fosse muito significativa. E o mais interessante, né, eu já manifestei isso de certo modo, porque uma semana depois apareceu o bannerzinho no Facebook do curso da Ana Lobo, que ficava aqui dentro do Barigui, que foi um dos lugares que eu mais meditei na minha vida. E foi uma grande paixão, um grande despertar conhecer essa técnica, porque trabalha profundamente nas crenças. E após a formação no curso da Ana, eu já comecei a utilizar muito dessa ferramenta nos meus atendimentos. E acabei até um pouco ignorando o que eu precisava trabalhar em mim. Mas com um puxão de orelha, um chamado do Criador mesmo, comecei a me dedicar muito e o crescimento começou a acontecer. Eu comecei profundamente a entender a empatia do que é tocar dentro de um outro ser humano, porque eu estava pela primeira vez tocando em mim mesmo. E desde então, sabe, tem sido uma cura constante, tem sido muitas ressignificações, que hoje o meu foco de trabalho é exatamente esse, é trabalhar as ressignificações de vida. Porque, de certo modo, tudo que a gente aprendeu até hoje foi uma visão infantil. E até um pouco egoísta, porque a criança tem isso, ela está aprendendo na vida. E quando eu encontro dentro de mim essa parte, essa chavezinha, e eu giro ela, eu começo a enxergar a vida de outra forma, com muito mais amorosidade. E com muito mais significado. E hoje eu quero compartilhar isso para o mundo, hoje esse é meu objetivo, colocar isso no mundo, mostrar para as pessoas que sim, independente da forma que a gente foi criado, independente da infância que a gente teve, se ela foi boa ou ruim, se ela foi maravilhosa, existem pontos que precisam ser tocados com muita amorosidade e ressignificados. E a partir daí, a gente conseguir fluir da melhor forma. Para entender o mundo, porque depois do Theta Healing a gente começa a olhar o mundo de outra forma. A gente para de olhar ele com um olhar de julgamento e mais com um olhar de compreensão. E eu, com certeza, consigo notar a transformação que isso acontece nos pequenos atos, nas pequenas ações que eu coloco no meu dia a dia e até nas conversas significativas com as outras pessoas. Os meus amigos acabam dizendo que já não me reconhecem mais porque aquilo que eu achava que era uma parte muito pesada da minha vida, eu sempre me julgava demais, porque foi assim que eu entendi que a vida era. Você se julga e você melhora através disso. E depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida com a essência do Criador, que é a ideia do Theta Healing,
eu comecei a notar que, na verdade, aquilo que eu mais detestava é o que eu mais tenho como amor para dar pro mundo. E isso foi uma parte muito significativa. E tem sido, porque até hoje, todo dia, nas meditações, eu olho, não posso. Isso eu não posso colocar no mundo. Isso é inaceitável. E depois, uma meditação, você saber que aquilo, que na verdade não, aquilo é algo autêntico, é a tua autenticidade. Eu acho que o ser humano sempre busca isso, né? Ele quer ser autêntico, ele quer ser único. E não existe uma forma de você ser único no mundo se você não conhecer antes a si mesmo. E parece ter um pouco, né, meio clichê, mas é a realidade, não tem como. Qualquer coisa que eu queira colocar no mundo ou transformar no mundo, começa antes por mim mesmo. Com certeza a técnica me ajudou a ter a tal da empatia, que a gente muito ouve nesse mundo, mas pouco pratica. Porque você consegue entender que cada ser humano se comporta daquela forma. Por exemplo, eu olho hoje pro meu pai, hoje eu olho pra minha mãe, e eu tenho uma história bem pesada, sabe, familiar, com o meu pai principalmente. E consegui ressignificar isso, e consegui hoje ter uma amizade gigantesca. E trabalhar muitas coisas que eram genéticas mesmo, históricas dentro da nossa família. Do tipo, homem tem que se comportar de certa maneira, de certo modo. Consegui ressignificar isso e hoje ter um contato com meu pai, porque eu notava que de certo modo o que mais afastava eu do meu pai eram minhas próprias crenças. E isso mesmo com minha família, com meus amigos. Consegui notar que na verdade aquilo que eu mais julgava como o pior do meu inimigo era aquilo que na verdade precisava de certo modo olhar com mais atenção para dentro de mim. O Theta Healing é uma transformação, é uma mudança totalmente, é uma transformação de mentalidade, de forma de ver a vida mesmo. O que mais me deixa apaixonado, como eu já disse, é a ressignificação. É você conseguir, você não precisa mudar quem você é, você só precisa mudar a forma com que você olha para a vida, a forma com que você olha para as coisas. E o Theta Healing, ele chega de uma forma tão sutil para transformar isso. E antes de conhecer a técnica mesmo, eu falava, não, mas não é possível. Não pode que a vida seja fácil. Eu fui ensinado, eu passei por dificuldades. E de repente eu notar que na verdade as dificuldades foram, de certo modo, colocadas em mim. E eu criei uma vida em cima daquilo. E hoje eu consegui olhar para a vida sabendo que há desafios, mas que na verdade eles podem fluir da melhor e mais elevada maneira. Não perca tempo. Não deixe a vida passar sem você conhecer a si mesmo. E essa técnica, o Theta Healing em si, tem todos os aparatos para ressignificar a vida e para mandar a gente para um novo passo, para uma parte mais significativa. É sempre um convite conhecer essa técnica, porque em vários dos cursos que existem dentro, cada um deles vai te tocar em uma parte que precisa de cura. E isso é mais bonito da técnica.